Daí, pessoal, mais uma resolução. A embalagem de uma marca de bombons tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, com 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Qual a quantidade de papelão necessária para confeccionar 100 embalagens dessas? Bom, essa quantidade de papelão que eu vou calcular, ela se refere à quantidade mínima de papelão, né? Já que existem aí algumas dobras, geralmente numa embalagem de papel ou de papelão, tem as dobras e aí a quantidade de papelão acaba sendo um pouco mais. Então aqui a quantidade mínima de papelão, supondo-se então o não uso dessas dobras, né? Então estou desconsiderando aí aquela área a mais para fazer a montagem da caixa, aquelas colagens, enfim. Para evitar o uso da expressão que define a área total de um paralelepípedo, né, caso eu desconheça ou caso eu não queira utilizar este formato da fórmula da área total do paralelepípedo, eu posso raciocinar através de um procedimento intuitivo, usando o quê? A área de retângulo. Então, a embalagem desta caixa de bombons, ou desta marca de bombons, tem 20 centímetros de comprimento. Então, por intuição, esse lado aqui mais comprido, eu vou colocar o 20 aqui. 20 centímetros de comprimento. Tem 15 centímetros de largura, vou deixar o 15 aqui. E esta caixa tem 10 centímetros de altura. Então, essa caixa aqui tem 10 centímetros de altura. E aí eu quero a quantidade de papelão necessária para confeccionar estas 100 embalagens. Então, eu vou calcular a área necessária para uma caixa. Então, vou pensar assim. Esta caixa ela é composta de 6 paredes. Se eu pegar aqui, ó, esta parede, deixa eu colocar aqui com essa cor, ó, vou calcular esta parede de papelão, de papel dessa caixa aqui da frente. Ó. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um retângulo. E esta área, que eu vou chamar então de área 1, que é a frente da caixa, base vezes altura, um lado vezes o outro, eu tenho 20 centímetros vezes 10 centímetros. Isso me dá área 1 igual a 200. Então, eu tenho aí 200 centímetros quadrados. Mas observa que atrás eu tenho um outro retângulo igual de papelão lá no fundo. Ó. Eu tenho o fundo, não o fundo da caixa, mas a parede de trás da caixa também com esse mesmo aspecto. Por isso, eu vou multiplicar por 2 esses 200. Então, aqui eu vou fazer vezes 2, frente e fundo, e eu tenho 400 centímetros quadrados. Agora, eu vou me dedicar a esta parede da esquerda aqui, ó, que também é um retângulo. Então, esta área também pode ser determinada usando-se a expressão que define a área de um retângulo. Então, esta área, que eu vou chamar agora área 2, é um lado vezes o outro também, 15 centímetros vezes, aqui da mesma forma, eu tenho a altura 10 centímetros. Então, esse retângulo aí, essa face, essa parede da caixa, tem área 15 vezes 10. E aí eu tenho esta parede medindo 150 centímetros quadrados. Mas aí lembra, né, que lá no fundo eu tenho uma outra parede de mesma medida
nessa caixa. E aí então eu fico com 150 multiplicando por 2. (300 centímetros quadrados). E agora eu preciso calcular o fundo da caixa, que também equivale à tampa, né? Eu vou colocar que essa caixa tem tampa. Os bombons não são oferecidos assim numa caixa sem tampa. Então eu tenho aqui, deixa eu ver que cor que eu vou utilizar. Aqui no fundo, eu tenho essa parte. Eu tenho a parede de fundo, eu tenho um substrato, eu tenho uma base dessa caixa também retangular. E esta área retangular, que eu vou chamar de área 3, o fundo da caixa, tem como medida de área um lado vezes o outro, 20 vezes 15. É o fundo da caixa, comprimento vezes largura. 20 centímetros vezes 15 centímetros. Esta área 3 vai me dar 2 vezes 15 dá 30, com mais um zero, 300. 300 centímetros quadrados. Mas eu também tenho a tampa da caixa tem a mesma dimensão. Multiplico por 2 e eu fico com 600 centímetros quadrados. Bom, a partir daí eu consigo perceber que a área total de uma caixa é dado por 400 centímetros quadrados mais 300 centímetros quadrados e mais 600 centímetros quadrados. 400 mais 300 mais 600 centímetros quadrados. E esta área total de uma única caixa me dá aqui 1.300. 1.300 centímetros quadrados. Então é a área de uma caixa. Tem que tomar cuidado com a letra A, que tem aqui 1.300 centímetros quadrados, mas isso é a área de uma caixa. A área de 100 embalagens, 100 caixas, eu preciso multiplicar isso por 100. E aí a área agora, não de uma caixa, mas a área de 100 caixas é igual a 1.300 vezes 100, acrescento 2 zeros. Eu tenho aí 130.000 centímetros quadrados. Então, está aí a resposta da área necessária para confeccionar 100 caixas dessa embalagem em centímetros quadrados, 130.000 centímetros quadrados. E aí eu olho para as alternativas e percebo que eu não tenho 130.000 centímetros quadrados. Então, aqui, 1.300 centímetros quadrados não é, isso se refere só a uma caixa. 13.000 centímetros quadrados também não é, também não corresponde às 100 caixas. Então, a única saída que eu tenho é que a resposta correta esteja em metros quadrados. Então, letra B, C ou E. E aí, como é que eu verifico qual delas que está correta? Bom, eu vou converter centímetros quadrados para metros quadrados. Eu já poderia ter feito o cálculo todo usando o metro quadrado para as medidas, né? Tipo aqui 0,2 metros, aqui 0,15 metros, aqui 0,1 metros, caso eu soubesse que a resposta estaria em metros quadrados. Se eu tivesse todas as alternativas em metros quadrados, eu já poderia ter feito isso. Poderia transformar todo mundo para metro aqui e encontrar a área em metros quadrados. Como isso não foi o executado, né,
Nós tínhamos as medidas em centímetros e optamos por centímetros. Então, eu preciso agora converter essa medida final, 130.000 centímetros quadrados, para metros quadrados. E como é que eu faço essa conversão? Bom, vou utilizar lá aquela tabela, né, de conversão que utiliza os prefixos. Então, deixa eu colocar aqui. Bom, são 130.000 centímetros quadrados. Eu vou levar para uma outra lâmina, isso. Vou colocar aqui que a área, então, das 100 caixas ficou igual a 130.000 centímetros quadrados. Eu quero converter isso para metros quadrados. E aí eu vou me valer dessa tabela, então. Tabela do cagada do coelho maluco, né? Quem lembra dessa referência mnemônica, né? Medida de superfície em metro quadrado, vou colocar centralizado aqui, ó, metro quadrado. Aqui eu tenho K, H, da cagada, aqui do coelho maluco. Como eu utilizei a medida como unidade metro quadrado, então aqui eu tenho metro quadrado, ficamos com milímetros quadrados, metro quadrado ficamos com centímetros quadrados, decímetros quadrados, decâmetros quadrados, hectômetros quadrados e aqui quilômetros quadrados. E eu vou converter 130.000 centímetros quadrados. Então, eu escrevo primeiramente esses 130.000 centímetros quadrados. A vírgula invisível é no final do número, depois do último zero, e esse último zero, então, fica na casa dos centímetros quadrados. Na última casa aqui, ó, dos centímetros quadrados. Ó, como se fosse a vírgula aqui. 2, 3, 4 zeros, aqui o 3 e aqui o 1. Então, aqui eu tenho 130.000 centímetros quadrados. Quero converter isso para metros quadrados. É só deslocar a vírgula para a casinha dos metros quadrados. Qual delas? Sempre a segunda. Então, isso fica aqui, ó, na segunda casa do metro quadrado. Então, fica junto do 3. E aí, eu fico com 13,0000, que é a mesma coisa que 13. Ou seja, 13 metros quadrados. Então, aqui ficou igual a 13 metros quadrados, a alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, também o agradecimento pela visita ao canal e até a próxima.